A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Voltamos para mais uma história, só que hoje é a última lição da nossa revista, então vocês perceberam que tem muita coisa aqui nesse cenário, que foi tudo que nós aprendemos ao longo dessas semanas, com várias histórias diferentes. Mas antes de falar tudo isso para vocês, de recapitular essas histórias, nós vamos orar. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhinhos agora que nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um momento em que nós vamos falar sobre a Sua Palavra e aprender mais de Ti, Pai. Cada vez que nós ouvimos as histórias e ouvimos depois novamente, nós vamos aprendendo coisas diferentes e o Senhor fala de formas diferentes conosco, Pai. Porque a Sua Palavra ela se renova a cada dia. Que cada família, que cada criança, Paizinho, que estiver assistindo, que eles possam ser impactados pela Sua presença, que eles possam sentir, ó Pai, o Senhor aí bem pertinho deles nesse momento que eles estão em casa, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, na primeira lição, vocês se lembram que nós estávamos falando sobre Paulo, sobre as viagens que ele fazia, a forma como Jesus o chamou. E ele era uma pessoa que fazia o mal, que antes ele era Saulo, depois se tornou Paulo. Lembram de tudo isso? Então, nós vamos recapitular todas as lições que nós falamos desde o começo, tá bom? A primeira fala como Paulo foi resgatado, ele foi preso, e aí tantas coisas aconteceram com ele, mas ele nunca reclamou e ele nunca desistiu de falar de Jesus. E aí, nessa lição que nós aprendemos sobre Paulo, era um versículo que ficava em Filipenses 4,13. Lembram que eu falei que antigamente eles escreviam em pergaminhos? Lembram que eu falei que não era um caderno como a gente usa hoje, eles eram pergaminhos. E aqui tem Filipenses 4,13, tem o nosso versículo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Lembram desse versículo? Bom, depois nós aprendemos sobre Filemão. Lembram que Filemão tinha um servo que fugiu e nós achávamos que ele poderia ter roubado alguma coisa da casa, de Filemão, mas mesmo assim Deus tinha um propósito em tudo isso. Quando esse escravo que se chamava Onésimo chegou lá em Roma, onde estava Paulo, que estava preso, eles se encontraram lá. E Onésimo, ele foi transformado porque ele aceitou a Jesus, ele começou a obedecer a Jesus e tudo aquilo que ele foi aprendendo com Paulo. E Paulo entendeu que era a hora dele retornar e pedir perdão. E lembram que ele foi perdoado pelo servo? Ele era o servo, né? Ele foi perdoado por Filemão. E às vezes a gente não quer perdoar as pessoas que fazem mal. E lembram que eu trouxe um coração que falava que Jesus perdoou. E aí quando a gente abrir, vou perdoar também. Jesus perdoou os nossos pecados quando ele morreu lá na cruz. Então nós devemos praticar, certo? Depois nós falamos de Timóteo. Lembram que Timóteo era muito jovem e ele foi ensinado pela avó, pela mãe a sempre fazer a vontade de Deus, obedecer. E ele era muito admirado por todas as pessoas que o conheciam. Lembram disso? E aí ele foi crescendo, aprendendo e Paulo escreveu 2 cartas para Filemão. Lembram? Tem o primeiro e o segundo livro da carta de Timóteo. E aí tem um versículo dessa lição que nós falamos também, que também foi escrito no pergaminho, ó. Deixa eu desenrolar aqui. Peço que sejam feitas orações. Opa, peraí. Deixa eu virar assim para vocês. Peço que sejam feitas orações, pedidos e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. 1 Timóteo 2:1. Esse era o versículo da lição de Timóteo, certo? Depois de Timóteo, nós continuamos aprendendo sobre mais cartas. E aí, vocês lembram do alvo firmes e fortes? Lembram quando Jesus chamou Pedro e ele era pescador, e aí Jesus falou para ele que ele não seria um pescador mais de peixes, mas seria pescador de pessoas, queria pescar as pessoas que estavam perdidas, que não conheciam o amor de Jesus, e ele iria pescar essas pessoas, ganhar essas vidas para Jesus. Lembram disso? Bom, e aí, quando isso aconteceu, nós também falamos sobre um versículo que ficava em Hebreus 11:1. Que era o nosso escudo da fé.
que fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso está em Hebreus 11:1. Então, não podemos desistir, ficar firmes e fortes e sempre protegidos pela fé. Bom, continuando, nós falamos também sobre as cartas do amor. Lembram da história do amor, que tinha um monte de corações no nosso cenário? Nós falamos muito sobre João, que era muito bravo, mas aí quando Jesus o chamou, ele veio servir a Jesus, ele se tornou um discípulo, e aí em vez de ser muito bravo, Jesus foi transformando ele foi aprendendo, ele foi obedecendo, e ele se tornou o nosso discípulo amado, que a gente fala, né? E tinha vários versículos, na verdade. Um deles era este aqui, ó. Falava que Deus é amor e está em 1 João 4,16. E tinha um outro também que falava amar uns aos outros, que está em 1 João 4,11. Olha quanta coisa que a gente aprendeu ao longo dessas semanas. Depois nós aprendemos também sobre um lugar super especial, que era o céu. Lembra que nós falamos sobre o céu, que era um lugar muito bonito, que nós um dia vamos morar lá, mas lá no céu não entra pecado. O que era pecado? Tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu ouço. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas também nós falamos sobre a caixa do perdão, que quando você orava, você era perdoado, seu coração ficava bem limpinho. E aí, através disso, você ia sendo restaurado, ia cada dia mais crescendo, ia aprendendo mais sobre Jesus. Mas eu também contei para vocês que para entrar no céu precisava ter o nome escrito lá no livro da vida. E aí, como que a gente fazia para entrar no céu? Lembra que eu fiz uma pergunta? Eu trouxe ela aqui para vocês verem, ó. Lembra que eu falei? Quer ir para o céu? Pergunte-me como? Lembra que eu falei sobre isso? E aí eu expliquei para vocês que para morar lá no céu, você precisava convidar a Jesus para entrar no seu coração. Você precisava abrir o seu coração e falar: Jesus, vem morar no meu coração, tira todo o pecado, tira tudo que me deixa muito longe de ti. E aí quando você aceitou a Jesus, convidou ele para morar no seu coração, este lugar está preparado para você. Jesus está lá, ó, de braços abertos, falando: vem até mim, que eu estou esperando por vocês. Lembram que na visão de João que ele teve sobre o céu, falava que nós iríamos andar em ruas de ouro, as muralhas eram de pedras preciosas. Já imaginaram aquelas portas lindas, enfeitadas com pérolas? Lá é o lugar que Jesus está preparando para nós. Mas para que isso aconteça, nós devemos aceitar a Jesus, obedecer a sua palavra, e para que a gente consiga crescer e aprender a cada dia mais, nós devemos sempre ler a nossa Bíblia. Se você não sabe ler, sempre peça ajuda para o papai ou para a mamãe, tá bom? A Bíblia, a gente fala que é uma carta que Deus deixou para pessoas de todos os tempos. Então a Bíblia é um livro que não importa o tempo que passar, ela sempre vai ser um livro que todas as pessoas vão ler e aprender sobre Jesus, porque ela foi escrita há muito tempo atrás. Lembram que eu mostrei para vocês o nosso Biblionildo? Que ele falava quantos livros tinha na Bíblia, há quantos anos a Bíblia foi escrita. Lembram de tudo isso? Então, a Bíblia sempre será o nosso manual para ir para o céu. Tudo que está escrito nela é o que nos ensina a tudo que a gente deve fazer para ir morar no céu. E você já fez isso? Você já convidou Jesus para entrar no seu coração? Você está obedecendo a tudo aquilo que Ele tem falado para você? Porque no grande dia que Jesus voltar para nos buscar, a Bíblia fala que nós vamos chegar lá no céu e nós vamos receber o quê? A coroa da vida. A coroa para ter a vida eterna. E lá no céu não vai ter sol, não vai ter lua, porque o próprio Deus, Ele é capaz de iluminar todo o céu. Então não vai ter dia e noite, sempre vai ser tudo muito lindo. E a gente não vai se cansar, não vai ter tristeza, não vai ter fome, não vai ter choro, porque o céu é um lugar muito especial que Jesus está lá preparando para nós. E depois que a gente aprendeu tudo isso, nós falamos também sobre uma oferta. Lembra que eu falei sobre ofertar, mas não era ofertar dinheiro? Era o que
você iria apresentar para as pessoas quando você falasse de Jesus? Lembra que eu mostrei que tem pessoas que são capazes de ofertar o amor, muito amor, mas tem pessoas que têm um coração muito vazio, não tem nada para ensinar, não tem nada para ofertar. Às vezes o que ela oferta é falar mal, às vezes ela oferta fofoca, às vezes ela oferta coisas tão feias que nós sabemos que não devemos fazer, não é, crianças? Bom, com tudo isso que nós aprendemos, eu quero que você pare agora e pense em tudo isso que Jesus nos ensinou. Você está colocando em prática? Porque eu deixei vários desafios em vários vídeos ao longo da semana para vocês. E por isso que eu quero perguntar novamente, você quer ir para o céu? Realmente você deseja isso? Se é isso que você quer mesmo, eu te convido a fechar os olhinhos que nós vamos orar e você vai convidar a Jesus para entrar no seu coração, tá bom? Senhor Jesus, eu te convido a entrar no meu coração, porque eu quero um dia morar no céu. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero ter um coração bem limpinho. Tira todo o pecado do meu coração. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Estou aqui, papai, te esperando e creio que o Senhor vai vir nos buscar para morar no céu. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, e para finalizar agora, já que nós mostramos todos esses versículos, vocês viram todas essas coisas que eu trouxe, as cartas de Paulo que foi escrito. Nós também falamos de 1 João 4,19, que falava, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Olha quantas coisas importantes que nós aprendemos. E também eu falei daquelas cartas que João enviou para as igrejas, que ele falava tinha algumas igrejas, tinham coisas que estavam erradas, que eles precisariam se arrepender, e todas essas cartas tinham sempre uma promessa. Então, Jesus sempre tem uma promessa para nós. Se você obedecer, se você estiver nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, ele sempre estará de braços abertos para te receber, para te perdoar. Não importa o que você fez, ele está sempre pronto, tá bom? Bom, encerramos então essa primeira revista com todas essas histórias lindas que vocês aprenderam e vou deixar um desafio. A partir da próxima lição, nós vamos iniciar uma gincana muito especial em que você será desafiado, você que está participando dos nossos grupos de devocionais. Então aguardem que lá nós vamos postar nos grupos para vocês participarem e vocês serão premiados com tudo que vocês estiverem fazendo, vai ter pontos, então vai ser uma gincana muito legal que nós estamos preparando. Então fiquem de olho no nosso grupo de devocionais. Se você não está participando, entrem lá no nosso grupo do Geração Futuro e lá nós vamos falar para vocês como que funciona, tá bom? Um beijo e até a semana que vem.